Bom, a minha vida se passa em 3 cidades, né? Eu nasci em São José dos Pinhais, ainda criança eu fui morar em Tijucas do Sul, que é a zona rural, mas que é bem próximo daqui de Curitiba. E aí, quando foi para fazer a faculdade, que eu retornei para Curitiba, que daí era muito longe, né? Distante, tinha que vir todos os dias. Eu acabei vindo morar para Curitiba. E passei no concurso do estado, que passei em São José dos Pinhais, então minha vida toda, né, dando aula foi em São José dos Pinhais pelo estado e dei aula aqui em Curitiba também, na prefeitura, por um período curto de tempo, né? Então essas 3 cidades assim fazem parte da minha vida. Meus pais ainda moram em Tijucas do Sul, então vou muito para lá. Meu pai era pedreiro. E a minha mãe, a princípio, ela era costureira, daí mais tarde ela abriu uma loja, e essa loja foi crescendo, ela foi se tornando, né, uma comerciante. Então, nós vivemos dessa loja de roupa, de material escolar, de tudo da minha mãe ainda costurando, meu pai como pedreiro, meu pai também foi produtor rural por um período. Quando eu fui embora para Tijucas do Sul, lá se plantava tabaco. Então, meu pai, por alguns anos, plantou tabaco. Então, eu também tenho essa vivência, né, de zona rural, vivência desse mundo da agricultura familiar. Mas ele sempre foi uma pessoa muito politizada, com bastante consciência de classe. Por um tempo, né, da vida dele, quando mais jovem, ele trabalhava na Electrolux, era Refrigeração Paraná na época. Então, ele passou a ter um pouco mais de contato com esse mundo do trabalho CLT, de sindicatos. Ele se filiou, né, ao PT na década de 90 e sempre foi bastante assim, atuante no município, mas nunca se candidatou, nunca fez parte de direção, de nada disso. Era só um filiado e um grande entusiasta assim, né, do partido, e acabou passando para nós, né, essa vontade de mudar as coisas, de participar, de entender que a gente é um agente político. As coisas lá em Tijucas eram assim, lá só tinha o ensino médio normal e a minha mãe queria que a gente viesse estudar para a cidade grande. A possibilidade que tinha era fazer o magistério. E não era uma coisa que me enchia os olhos, mas não me desagradava. E quando eu entrei no primeiro ano do magistério, eu simplesmente adorei, né? Gostei muito. Aí quando você faz magistério, você tem a oportunidade de dar aula já de primeiro, na época, né? De pré a 4ª série. Então, assim que eu me formei, eu já comecei a dar aula. E aí foi assim uma coisa na sequência da outra, né? Aí eu fiz a faculdade de História, né? Que também eu achava que tinha a ver assim comigo, porque eu queria essa coisa de querer falar com as pessoas, de fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de emancipação política, porque lá em Tijucas assim você via as pessoas muito sem posicionamento mesmo, né? A senhora disse que inicialmente não tinha esse plano de ser professora, mas que depois que foi estudar gostou. O que lhe fez gostar disso? Eu acho que o que me fez gostar muito, que eu comecei a fazer estágio com educação de jovens e adultos. Então tinha desde adolescentes, assim, 15 anos, a pessoas de 60 anos, estudando numa mesma sala, vários níveis, e aquilo me encantou muito, né? E eu vi que eu, uma pessoa tão jovem, porque na época eu tinha 15 anos, e eu já conseguia fazer a diferença na vida de um senhorzinho de 60 anos. Eu conseguia ajudá-lo a se alfabetizar, né? A decodificar as coisas. Então, para mim, aquilo foi muito bonito, assim, sabe? Então, eu acho que ali que despertou. Assim que eu comecei, né, a dar aula, você alfabetizar crianças é uma coisa muito especial, porque você sabe, assim, que tudo que aquela criança está se desenvolvendo, você é parte fundamental daquilo. Se ela sabe ler, se ela sabe
fazer contas, se ela sabe, se ela começa a decodificar as coisas. Então eu me encantei muito com essa ideia, com essa vivência. Eu acho que foi isso que me fez assim gostar e querer, né, continuar na profissão. Eu fui uma estudante que no primeiro ano do ensino médio teve as passeatas do Fora Collor. E na época eu não tinha tanta consciência daquilo, mas era uma coisa que me chamava muito a atenção. Então eu vinha, né, nas passeatas, eu achava que eu estava fazendo uma coisa importante no momento, mas eu não tinha assim, a dimensão de tudo aquilo, né? E eu acho que na época assim, eu li muitos livros sobre também, né, a ditadura militar. Foram coisas assim que foram me inserindo nesse mundo ali. Eu não fazia parte do movimento estudantil, então eu tinha que ler por conta. Eu tinha uma professora que me indicava livros, tal. Ali foi me despertando mais para essa curiosidade e ali eu fui tendo a certeza que eu gostaria mesmo de cursar História. Na política, eu acho que foi muito mais tarde, porque primeiro, né, enquanto professora, eu fui sempre sindicalizada, sempre fiz parte de movimentos grevistas, mas eu nunca tinha sido filiada. Em 2015, né, teve a greve, que foi conhecida como Massacre do Centro Cívico, né? E inclusive eu apareço numa foto que ficou bastante, né, conhecida nacionalmente, e a partir daquele momento eu vi que eu precisava me organizar politicamente, que eu precisava estar num partido político, mesmo porque vários partidos começaram a vir me procurar. E aí eu entendi assim que eu estava tendo uma visibilidade que eu poderia também, né, aproveitar e pensar nesse assunto, mas de uma forma que eu não fosse levada para qualquer partido, mas que eu fizesse parte do partido que eu escolhi, que eu me identificava, que carregava as bandeiras que eu acreditava. Então aí eu fui procurar, né, o partido político que eu me identificava, que era o PSOL, que eu estou até hoje. Então esse episódio de 2015 foi decisivo para que a senhora resolvesse? Foi um divisor de águas na minha vida, assim. Primeiro, eu acho que tem um fator, assim, na minha vida, que eu tenho 3 filhos, né? Então, a princípio, eu não conseguia participar de atividades políticas porque eu tinha 3 filhos pequenos, e isso, para mim, era um impeditivo. Aí, nesse momento, eles já estavam um pouquinho maiores, assim, e foi o momento que eu vi que dava para realmente eu ingressar, né, na política. E mesmo porque, assim, um tempo antes, eu passei por um período pessoal da minha vida, assim, bastante difícil, né, a gente teve uma tragédia familiar, eu fiquei muito mal. No ano anterior, eu participei muito ativamente da greve, que teve em 2014, e me fez muito bem. Então, aquilo me fez muito bem participar ativamente da greve. E, inclusive, eu vi que entrar na militância política era uma coisa que poderia também me fazer muito bem, e fez. Eu acho que a política, de certa forma, até me salvou, assim, de uma certa depressão, de uma certa período, né, que eu não estava bem. Primeiro, eu preciso voltar um pouquinho e dizer que esse ano de 2015, a categoria, né, dos profissionais de educação e até outras categorias mesmo, começaram em greve por causa de um pacotaço do Beto Richa também. Então nós começamos o ano em greve. Já teve um episódio, né, de algumas bombas, de, né, gás lacrimogênio, tudo mais. Foram alguns dias de ocupação da Assembleia que fez com que o Beto Richa negociasse, pelo menos. Aí nós voltamos para as escolas, né? E ficou 2 coisas pendentes, e uma delas era o confisco, né, da nossa previdência, que ficou para abril. E abril, no caso, ele só modificou como seria a forma de confiscar a nossa previdência, mas estava confiscando da mesma forma.
e a categoria decidiu entrar em greve novamente. Quando a gente começou com a greve, nós achávamos, claro, que ele não deixaria, né, passar batido as coisas, que ele teria uma repressão, que teria, né, uma organização ali no centro cívico para fazer essa repressão. Porém, a cada dia que nós estávamos em greve, que começou na segunda-feira, ia aumentando o efetivo. Então a gente viu assim, primeiro dia tinha muitos policiais vindo do estado todo e cada dia mais, né? Teve portais de notícia que falam de quase 4.000 policiais no centro cívico no auge, né? Falavam de 2.000, de 3.000 e cavalaria, enfim. E a gente foi vendo a cada dia chegar, né? Mais armamentos. Então, no começo, nós pensávamos que seria parecido com o que foi lá em fevereiro, né? Vai ter algumas bombas, vai ter gás lacrimogênio, vai ter uma repressão, mas assim, a gente, né, passa por isso. Só que no dia anterior ao 29 de abril, na hora do almoço, mais ou menos, eles já tinham dado uma amostra de que seria maior, né? Já tinham usado jatos de água, eu não estava, né, nesse momento, gás lacrimogênio, tudo mais, então a gente viu assim que não estavam para brincadeira. E no dia seguinte, óbvio, né, pelo tamanho do efetivo que tinha ali, o centro cívico inteiramente cercado, não tinha como não ser uma coisa bastante maior do que foi em fevereiro. Então a gente tinha noção de que seria maior, mas eu jamais podia imaginar que foi na proporção que foi. Mesmo porque naquele período a gente ainda achava, né, que estava num Estado democrático, né, que isso eram coisas da ditadura, que isso não voltaria a acontecer, que isso tinha ficado para trás, que não se faria mais esse tipo de coisas, né? Atacar servidores numa praça pública, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Nós vivemos 2h30 de bombas, de gás, de jatos d'água, helicóptero jogando bomba, sniper atirando de cima de prédio, né? O BOP todo atirando fortemente contra os manifestantes, que não eram só professores, né? Tinham outras categorias, tinha civis, né, que foram para apoiar. Então, assim, foi só depois que aconteceu mesmo que a gente viu a proporção, assim, daquilo, né? E o quanto era injusto, né? Eles falarem que foi uma batalha do centro cívico, porque numa batalha, minimamente, os dois lados têm, né, condições parecidas. E nós estávamos nos protegendo com leite de magnésia, com vinagre. Eu estava com uma canga de praia para pôr no rosto, por causa dos efeitos dos gases, né? Então, assim, uma coisa totalmente desproporcional. E a senhora protagonizou uma imagem icônica que rodou o país e o mundo, né? O que aconteceu na sua vida depois dessa foto? Qual que foi a repercussão na vida da senhora? Bom, primeiro assim que não foi intencional eu aparecer daquela forma. Eu digo que foi assim um retrato de uma luta que é coletiva, né? Eu fui a que apareci, mas nós estávamos em milhares fazendo a mesma coisa ali, né? Sem dúvida, não posso negar que teve repercussão, né? Então, vários veículos de comunicação me procuraram depois disso, concedi várias entrevistas, eu me filiei a um partido, então é lógico que as coisas começam a mudar depois, né, do 29 de abril. Eu mesmo precisei, assim, entender, né, como que se dava uma entrevista que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Eu era uma professora de sala de aula, da base, que estava lá muito motivada também, assim, pelos meus alunos,
por dizer sempre para eles assim que nós somos agentes históricos, que nós temos que correr atrás daquilo que a gente acredita, que tem que lutar pelos nossos direitos. Então eu achava, não, é minha obrigação, né, estar nesse lugar. E para os meus filhos também, que eu sempre achava assim que eu tinha que ser um exemplo de luta, de pessoa que persegue, né, os seus objetivos. Então eu estava lá por esse motivo, lutando ainda pela minha previdência, pelo futuro dos meus filhos, né? Que é uma frase que eu falo, inclusive, para um policial, a hora que eles estão me carregando, né? Eles me tiram de um tubo do ligeirinho que eu estava, dentro do tubo do ligeirinho, e me levam, né, para o outro lado da praça e falaram para eu correr. E aí eu virei para eles e falei assim, que é para eles pararem de bater, né, na gente, porque eles estavam batendo, era com cacetete, era dando tiro a queima-roupa, né, de bala de borracha e tudo mais. E eu falei para eles assim, para parar de bater, porque a gente estava ali lutando pelos nossos direitos, que também eram deles, que eles também eram policiais, a previdência também era deles, né? De certa forma, esse dia mudou a sua vida? Mudou, né? Com certeza mudou. Mudou muito. Porque no ano seguinte aí eu saí candidata. A sua filiação foi... Em 2015. Foi no mesmo ano? Foi no ano do massacre do Centro Cívico. Daí no ano seguinte eu saí candidata. A vereadora? A vereadora. Uma coisa foi puxando a outra, né? Você entra no partido, era, né, um partido na época com poucos recursos, com poucos filiados, querendo formar uma chapa de candidatos. Eu acho que para eles também foi uma oportunidade, né, chegar uma pessoa que vem do movimento sindical, que é da classe trabalhadora, né, para um partido que é de esquerda. Eu acho que para o partido também foi uma grande oportunidade eu ter chego, né? Então, saí candidata no ano seguinte. Né? Quantos votos a senhora teve em 2016? 1942. A senhora disse que seu pai era do PT. Por que o PSOL e não o PT? Porque meu pai é petista até hoje. O meu pai, assim, ele é lulista, né? Ele ainda, eu acho que tem uma visão ainda ingênua de que o Lula, de que o PT podem transformar as coisas. E eu acho que a partir do momento que fiz um curso, né? Fiz o curso de História, que já te leva, assim, a um pensamento mais crítico. E aí você começa a ver, né, as traições do PT com a classe trabalhadora, que eles são reformistas, e eu sou uma pessoa que eu quero uma transformação total da sociedade. Eu não quero um capitalismo com um rosto mais humano. Aí é que começam as diferenças minhas do meu pai, e aí eu optei pelo PSOL, porque eu acho que o PSOL, né, traduzia esse meu pensamento, né, carregava as bandeiras que eu acreditava. Então, por isso que eu procurei o PSOL. 2020, a senhora foi novamente candidata a vereadora? Fui candidata a vereadora, daí numa candidatura coletiva. Também fomos muito bem votadas. Quantos votos foram? Nessa vez foram 3.000 e pouquinho. O PSOL não tinha federação na época também, então nós não fizemos o coeficiente mínimo de legenda. 2022, a senhora foi candidata ao governo, né? Isso. Quantos votos foram? 40 mil e pouco. 40 mil. E 2024, quantos votos a senhora teve? 6.200 e... 6.200. O que a senhora acha que aconteceu de 2020 para 2024 que diferente, que fez com que a senhora finalmente conseguisse se eleger? Eu acho que foram várias coisas, sabe? Primeiro, a construção do próprio partido. O PSOL é um partido que, né, um partido de esquerda, que na época também tinha menos deputados federais, foi crescendo, foi tendo mais visibilidade. E aqui, né, nós precisamos praticamente reconstruir o partido, porque a partir de 2016
muitas figuras foram embora, que eram do PSOL, foram embora do Estado, se desfiliaram, né? O próprio Renato Freitas, nessa eleição de 2016, que eu tive 1.000 e poucos votos, ele também foi bem votado e não passou por causa da legenda, né? A gente entendeu que o partido precisava se fortalecer, né? Que nós precisávamos de bons quadros no partido, que a gente precisava, né, de ter uma boa legenda. Então nós fomos caminhando bastante para isso, né? O PSOL cresceu bastante em Curitiba, especialmente, as filiações cresceram bastante. A candidatura ao governo do estado, embora fosse para apresentar as nossas bandeiras, né, para a gente mostrar quem é o PSOL, o que a gente acredita, mas também deu visibilidade para o meu nome. E, além disso, teve a federação com a rede, que também, né, garantiu assim, com que a gente fizesse os votos de legenda. Eu acho que a gente chegou a esse ponto justamente pelo que eu falei da traição do PT com a classe trabalhadora, dos acordos com a burguesia. Eu acho, inclusive, que agora, na última eleição, né, por que nós tivemos o Pimentel e a Cristina Grêmio? Porque eu acho que as pessoas ficam pensando, que diferença que faz? Não é tão diferente, sabe, um do outro. E a Cristina se vendia muito como antissistema, que era o que o Bolsonaro também fazia, né? Dizendo que tudo isso era muito ruim, que o PT já estava há 16 anos, né? Então, que teria que ser uma via completamente diferente, né? Então, ele vendia isso. E eu acho que muitas pessoas naquele período foram captadas justamente por esse discurso, né, antissistema, assim como o da Cristina Grêmio. Eu acho que é isso, assim, no PSOL, que a gente nos diferencia grandemente, assim, do PT, sabe? Porque nós não queremos fazer essas alianças só para ter uma via eleitoral mais fácil. Eu, né, enquanto professora, por exemplo, fiz, obviamente, muita campanha para que o Lula fosse eleito, né, porque a gente entendia que era um mal menor do que o Bolsonaro. Mas, assim, a gente não tinha grandes ilusões de que seria um grande governo. Muito pelo contrário, né, a gente não viu reformas, assim, enquanto professora, que eu quis dizer, teve a reforma do ensino médio, que hoje é péssima, né? Meus filhos estão passando por essa reforma do ensino médio. Meus alunos, assim, você vê eles achando assim, meu Deus, eu não sei nada, porque a reforma piorou muito. E aí o Lula poderia, né, fazer a reforma da reforma e ficou pior do que era. A gente não vê, né, nenhum direito trabalhista sendo conquistado, nem de reforma agrária, nenhuma das reformas, né? Muito pelo contrário. Então eu acho que é isso que nos diferencia muito do PT, né? É essa crítica que a gente faz, né, nessas alianças com a burguesia. Eu senti, e acho assim, opinião bem nada de leituras a respeito desse assunto, é do que eu vivi mesmo. Eu acho que tem algumas coisas aí. Uma, como eu já falei, né, não só da reforma do ensino médio, porque esse é mais recente, mas todo um sucateamento da educação, que tem piorado a educação nos últimos anos. E eu vejo assim que muitos jovens, eles vão muito assim pelas redes sociais. Eu acho que a rede social tem um papel bastante importante nisso. Inclusive, nós temos vários vereadores, né, recém-eleitos aqui que são oriundos das redes sociais, né, vários deles. E que continuam hoje lá na Câmara pautando as coisas a partir do que vai dar like para eles. E eu acho que a juventude acaba vendo, consumindo muito isso, e assim, para eles é uma linguagem
fácil e parece, né, um xerifão lá falando, eu resolvo, eu faço isso, eu aquilo. Então eu acho que tem muitos jovens que acabam assim sendo seduzidos por isso. Agora eu estou começando a ver, né, vou dizer assim, do ano passado para cá, nas redes sociais assim de esquerda, um crescimento também nesse lado, né? A gente vê alguns canais, a gente vê algumas figuras, né, como Jones Manuel, que recentemente se filiou ao PSOL, inclusive, filiou não, fez uma filiação democrática, né? Ele continua sendo do PCBR. São pessoas que hoje têm se comunicado mais assim com a juventude, mas estava muito, a extrema-direita eu acho que estava sambando muito nesse setor, porque assim, é muito fácil você falar qualquer coisa nas redes sociais, é muito fácil você trazer fake news, né? Você não tem o compromisso. Então, para quem é de direita, de extrema direita, vir falar qualquer bobagem, é uma coisa. E você fazer uma comunicação responsável sobre o assunto é totalmente outra. Eu acho que tem mais, inclusive, canais, mais redes sociais voltadas para a extrema direita do que para a esquerda, né? Justamente, ao meu ver, por essa responsabilidade, por esse compromisso que a gente tem com o que é sério, com o que é correto, com o que é verdadeiro, né? Então, por isso que eu acho que eles têm mais facilidade nas redes do que a esquerda. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar, tá aquém deles, né? Se você comparar, digamos assim, fazer a comparação pela minha vivência, né? Se você comparar os vereadores ali de extrema direita, a gente tem vereador ali com 1 milhão de seguidores, com 800 mil seguidores. E aí você pega as da esquerda, as que têm mais seguidores têm 30 mil seguidores. Quando saem notícias da Câmara mesmo, dos nossos projetos e tudo mais, em portais da esquerda, aqui do Paraná, o que tem 3, né, que noticiam. Da extrema direita tem dezenas, né? E o que eles falam nas redes sociais deles tem uma repercussão muito grande. Vide o meu caso, né, da cartilha de redução de danos. No mês de agosto, o meu mandato propôs uma audiência pública na Câmara de Curitiba, que era sobre uma nova política de drogas para a cidade de Curitiba, com foco nos direitos humanos, na saúde e na segurança. Paralelo a isso, nós fizemos uma cartilha de redução de danos, que estava, né, numa mesa na entrada da audiência pública. E um vereador foi lá, pegou a cartilha de redução de danos e tirou xerox de uma parte dela, né, e obviamente descontextualizando, falando que eu estava incentivando o uso de drogas e estava fazendo aquilo dentro da Câmara de Curitiba. Então ele pediu a cassação, 2 vereadores pediram a cassação do meu mandato por quebra de decoro parlamentar. A repercussão a partir daí começou a ser muito grande, né? Eles divulgam assim amplamente, fazem vários vídeos, me acusam, né, de incentivar o uso de drogas, fazer apologia ao uso de drogas. Os 2 pedidos de cassação era pela audiência, né, dentro da Câmara e por essa cartilha de redução de danos, que é uma política mundialmente reconhecida, a OMS, né, reconhece, o SUS já usa há mais de 40 anos, especialistas dizem, né, que ela inclusive eles queriam que todas as câmaras fizessem, né, audiências públicas para falar sobre uma nova política de drogas, que a redução de danos é uma política esperada, né? Ela não tem nada de criminoso, muito pelo contrário, né? Ela salva vidas. A gente sabe que uma fake news contada, até se desmentir aquilo, o estrago já foi feito e ele pode ser, né, devastador. Eles falaram assim exaustivamente, e não foi um vereador, né? Foram vários, então é óbvio que tomou uma proporção muito grande. E além disso, eu acho que a mídia tradicional também, a princípio,
ela foi bastante parcial, ela tomou um lado mesmo. Só depois, agora no final mesmo, é que eles procuraram me ouvir, procuraram, né, saber mais, né, os dois lados, pelo menos, e não ficar só com a visão parcial da extrema-direita, né, que é outra coisa que prejudica bastante, né, a gente tem uma mídia bastante parcial. Por esse motivo que a gente está sendo perseguido na Câmara de Vereadores. O nosso caso, né, foi considerado assim tão grave pelo corregedor da Câmara que ele mandou direto para o plenário, ele não passou, né, por conselho de ética, não fez as etapas que se faz, e isso foi uma coisa inédita, nunca tinha acontecido aqui em Curitiba mandar direto para o plenário, né. Aí nisso foi escolhido uma comissão processante que fez a relatoria, né, do caso, que ouviu as testemunhas, e o relator fez o relatório também pedindo a minha cassação. E é isso que agora está, né, na justiça, que nós conseguimos eliminar, porque é uma das nulidades, né, apontar para o plenário que só existe essas duas opções, cassação ou absolvição total, sendo que existem outras penalidades, né, menores no meio disso. Nós nos movimentamos bastante, né, então a gente também não ficou parado esperando ser apedrejado, né, nós reagimos também. Nós fomos para Brasília, nós entramos em contato com o Jones Manuel, nós, né, conversamos com várias pessoas, tanto do cenário político, quanto fomos, inclusive, assim, falar com intelectuais, assim, da pauta da redução de danos, né, com o mundo acadêmico. Então, a gente procurou se munir também, né, e eu acho que isso deu bastante credibilidade, né, pelo que a gente estava fazendo. As pessoas foram enxergando que aquilo não era o que a extrema-direita estava pintando, né, e aí a gente fez grandes atos aqui em Curitiba, tive apoio, né, nacionalmente, assim, de grandes figuras, ou que mandaram vídeos, ou que deram depoimentos na Câmara. Vieram não, os depoimentos foram online, né, um manifesto com muitas assinaturas, foi feito em defesa do nosso mandato. Nós também aparecemos com uma pauta que muitas vezes é colocada para debaixo do tapete, né? E, inclusive, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos fez resolução, inclusive provocado pelo que aconteceu aqui com a gente, né, na Câmara. Então, está saindo resoluções falando que redução de danos tem que ser uma política prioritária do SUS, que do tempo do Bolsonaro passou a ser as comunidades terapêuticas. Mudado as coisas justamente por aquilo que nós começamos aqui. E a gente falou com Andréa Galassi, da Universidade de Brasília, que ela nos falava assim, olha, o que acontecer com você em Curitiba vai ser assim uma porta de entrada, né, para que se aconteça em outros estados, em outras cidades. Então, assim, a gente precisa garantir que você não perca esse mandato, que é um mandato que representa, né, o povo, que tem sido assim uma voz atuante, e que você não fez nada de errado. E a partir disso poderia começar uma caça às bruxas no país, a respeito, né, de política de drogas. Seria uma criminalização da política de redução de danos, né? Nós também, né, não ficamos parados. Nós estamos e continuamos em movimento, porque ainda não acabou, né? Não foi encerrado o caso, né? O que o Pimentel está fazendo, eu acho que é meio que para responder assim, o que vários vereadores vêm fazendo durante o ano todo ali na Câmara. Ali parece moda, assim, a criminalização da pobreza, a higienização. Então tem vários vereadores com projetos assim absurdos. Não querer que as pessoas
recebam alimentos ali no centro, de querer tirar as cozinhas solidárias, de não querer que distribua marmita, de proibir esmola, de proibir barraca, e usam assim os piores linguajares possível, né? O nóia, a ressorte de nóia. Então eu acho que o Pimentel é para responder a esses vereadores, e também eu acho que aqui no Sul tá em voga essa coisa dessa política higienista. A gente tem visto em Florianópolis, em Camboriú, em várias cidades, né? Eles expulsando as pessoas da cidade, não querendo que as pessoas permaneçam, né, na cidade. E isso do Pimentel é mais ou menos isso, é achar que uma pessoa em situação de rua não tem o direito de decidir sobre a própria vida. A gente faz parte da frente parlamentar em defesa, né, das pessoas em situação de rua, que faz toda essa discussão com as pessoas em situação de rua, que nada é melhor do que essas pessoas para falar sobre o assunto que interessa para eles. A gente está acompanhando, né, essa frente parlamentar, acompanhando as discussões aqui no município, e sempre assim à disposição para fazer pedidos de informações, né, para a própria prefeitura, de por que essas internações, quem que define, né, quem deve ser internado, qual que é o papel da guarda municipal nisso. Depois que a pessoa sai, né, dessa reabilitação, ela faz o quê? Ela é encaminhada para um emprego, ela tem casa, ela, né, porque assim, ela tem uma vida, né, depois da internação. Então só a internação por internação não resolve, se não tiver um programa de moradia, o SUS, o SUAS, a CAPES, a rede de proteção bem estruturado, só internar uma pessoa compulsoriamente não resolve problema nenhum, empurra o problema para debaixo do tapete. As comunidades terapêuticas não é segredo que do Bolsonaro para cá aumentaram absurdamente no país, né? Óbvio que muitas delas ganham e muito por cada pessoa que é internada ali, né? Então, posso dizer que há grandes suspeitas de que tem pessoas ganhando com cada pessoa que é internada, né? Então, não é desproposital nada disso. É muito pelo contrário, né? Uma política bem planejada para beneficiar alguns, né? E que não é a população de rua. São várias camadas, né? Por um lado, se vende, né, a insegurança. Por exemplo, teve no ano de 2024, né, os ataques nas escolas que a gente viu, inclusive na cidade do lado de Londrina, né, que 2 jovens morreram. Viu acontecendo em várias cidades do país, embora as escolas cívico-militares são anteriores a esses casos, né? Estou dizendo que ele utiliza, né? O Ratinho utiliza isso como mais um elemento para convencer os pais. Mas o que acontece? As primeiras que teve as consultas nas escolas, primeiro que o processo, né, de escolha é muito rápido, chega sempre ao final de novembro, em 10 dias a coisa tem que acontecer, né? Tem que ter o dia, né, da escolha, tal, tem que ter o quórum mínimo, aí os alunos acima de 16 anos não podem votar, é só os pais mesmo, porque eles sabem que os pais têm mais essa propensão. E no começo, o que a gente via? Era vendido muito uma ideia de que seria muito parecido com a escola da polícia militar, a escola militar, que tem toda uma estrutura, que tem muito mais verba, que tem muitas diferenças de uma escola estadual convencional. Então, vai ser dado uniforme, vai ter isso, aquilo, e os pais acabavam sendo seduzidos por essa ideia e vou dizer que enganados por essa ideia de que
seria como uma escola da Polícia Militar que tem uma qualidade, né? Tem o IDEB, é mais alto e tudo mais, e óbvio, todo mundo quer o melhor para os seus filhos, quer uma escola então com essa estrutura, com esse IDEB, com tudo mais. E como eu falei, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, assim, aí pro lado, né, da escola, a gente não pode falar tal coisa, tal coisa, tal coisa com os pais, mas o Estado pode, inclusive mandavam vídeos apócrifos para os celulares dos pais, falando sobre a militarização, falando também sobre privatização das escolas também. Eles têm como se comunicar com os pais, né, através do WhatsApp. Para a gente é proibido, não pode o sindicato entrar para fazer conversa com os professores, não pode uma série de coisas. Quer dizer, tem quem está fazendo a doutrinação, né? Aí é o Estado, não... Então, e aí tem que dar o quórum mínimo. Se não der o quórum mínimo, a gente já viu agora no final desse ano, o governador militariza do mesmo jeito. E o interessante é que, se você for ver, as escolas militarizadas, eles falam de IDEB, né? Muito que é para subir o IDEB. Todas as escolas do Paraná subiram o IDEB, não foram só as militarizadas. E aí tem uma coisa assim, bem de maquiagem, bem sacana, né, por parte do governo, que é, por exemplo, numa escola, o que puxa o IDEB de uma escola para baixo são as faltas, a frequência, as provas, né, como prova Paraná e tudo mais, então tem que ter frequência, tem que ir bem nessas... Aliás, não precisa ir bem, precisa fazer a prova. Esses são os índices que compõem o IDEB, né, de uma escola. De uns anos para cá, pode perguntar para o professor que você quiser, você quase não consegue dar falta para um aluno, eles mandam dar presença para todo mundo. Inclusive, tem no final do ano o que eles chamam de se liga, que é uma recuperação, que tem tanto para nota quanto para falta, né? Então, digamos, o aluno ficou 2 meses sem frequentar, matematicamente ele estaria reprovado. Mas aí ele faz um se liga que recupera aquelas faltas, então não tem mais o problema de falta, então sobe o IDEB de todo mundo no estado. E tem também o seguinte, ele tirou o noturno de quase todas as escolas do Paraná. Hoje pouquíssimas escolas, até mesmo o Colégio Estadual do Paraná aqui, hoje tem míseras turmas no período noturno, que antes tinha, né, muitas turmas, quase igual o do diurno. E o pessoal do noturno, em muitas escolas, por ser trabalhador, por ser aquele aluno que falta, aquele aluno que no dia da prova Paraná, da Olimpíada de Matemática, sei lá o que, aproveitava, hoje só tem prova Paraná, então nem vou para aula, né, para descansar. Então tinha muita falta, tinha muita desistência, né? Então, tirando o período noturno, os índices também se elevam. Há uma manipulação, então manipulação desses critérios. Uhum. E aí você vê assim, o Paraná tem o melhor IDEB do Brasil, mas quando você vê, por exemplo, no Enem, as melhores notas do Enem não são do Paraná. Então, uma coisa não está batendo com a outra. Se tem a melhor educação, se tem o melhor IDEB, as melhores notas, né, teoricamente, muitas delas tinham que ser daqui. A precarização, eu acho que aí tem mais a ver, inclusive, com a privatização das escolas, né? Que é outra coisa assim, importantíssima no Estado, que de um tempo para cá ele apresentou, né, o projeto Parceiros da Escola, que nada mais é do que vender as escolas paranaenses para um grupo de empresários que nem sempre é da educação, não é obrigatório ser da educação, inclusive, que vão administrar as escolas, né, que aceitaram esse projeto. Você vê acontecer muito que, primeiro, eles precarizam muito a escola, desde merenda, né, de estrutura física, de tudo, e aí depois apresentam esse projeto parceiro da escola para a comunidade, aí os pais, mais uma vez, pensam, nossa, a escola está, né, com uma estrutura física péssima, a escola realmente está precisando, né, de ter dinheiro aqui investido,
né? Então, talvez essa privatização melhore. E aí também muitos acabam aderindo com essa falsa ideia, né, de que vai melhorar. E que também, mais uma vez, a gente já viu que não deu certo. É um pouco aquela frase do Darcy Ribeiro, que o problema da educação no Brasil não é um defeito, é um projeto. É um projeto, com certeza é um projeto. A senhora é pré-candidata a deputada estadual? Sou pré-candidata a deputada estadual. E aí vou te falar uma coisa, o porquê. Assim, eu sempre procuro, né, me colocar à disposição assim do partido para que for melhor para o partido, eu estou disposta. Só que dessa vez eu tenho uma coisa pessoal assim minha que tem muito a ver com o 29 de abril. Não só com o 29 de abril, mas com tantas outras vezes que eu fui impedida de entrar na Assembleia Legislativa, né? Então foram inúmeras vezes na minha vida, né? As primeiras greves que eu participei, as maiores, lá no ano 2000, que era Jaime Lerner, a gente também ocupou a Assembleia, dormiu lá dentro da Assembleia, acampou na Praça Nossa Senhora de Salete, e eu sempre fui escorraçada de lá. Então eu tenho muito uma questão assim também de, eu quero entrar pela porta da frente e que eles tenham que me aturar. Engolir.